E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos deu o dom da sabedoria, do entendimento, da inteligência, para uma vez entendida essa palavra, compreendida e assimilada no coração, vamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática. Amém? Amém. Não é fácil ser livre. Não é fácil ser livre. O dom da liberdade é algo muito forte e exige uma responsabilidade muito grande. Não é fácil. É algo que todo mundo quer, ser livre. Né? Quem tem filho, adolescente, jovem, sabe muito bem. Eu quero ser livre, eu quero isso aqui, isso aqui. Uma coisa é ser livre. Outra coisa é você ser responsável por esse gesto. Né? Liberdade financiada não é liberdade. Enfim, tem que ter compromisso com essa liberdade. O povo de Deus, por que eu começo com isso? O povo de Deus estava escravo no Egito. Lá, escravo, não podia nem sequer, não tinha liberdade para nada, nem para cultuar Deus, não tinha liberdade para nada, comendo comida estragada, cebola do Egito, comida até podre, comia, escravo. De repente, através de Moisés, Deus liberta esse povo. E para chegar no destino final, que é a terra, novamente, a terra de Israel, a terra santa, eles têm que passar por um período de deserto, de purificação. E aí o que acontece? Um festival de murmuração. Um festival de reclamação. Né? Eu não sei se isso acontece com você, mas eu já tenho gente que quando chega perto, começa uma ladainha de reclamação. De cobrança, de reclamação, de murmuração. Meu Deus do céu, você escuta uma, duas, três, a terceira, a quarta vez, você sai de perto. Saia de perto, porque são gente tóxica que faz mal, viu? Saia de perto. Ou seja, a pessoa tem que crescer. Então, murmuração, reclamação, começaram a reclamar com Moisés. Estamos cansados desse pão, estamos cansados desse maná, queremos coisa melhor. Por que nos fizesse sair do Egito? Lá pelo menos tinha cebola e comida podre, mas estávamos lá. Então, muita gente não está preparado para ser livre. A liberdade implica também responsabilidade diante das coisas e das escolhas da vida. Cuidado, hein? Cuidado quando você... Eu quero ser livre, quero me libertar. Cuidado, então, assuma o compromisso, assuma a responsabilidade nesse período de transição, de caminhada. Assuma isso. E aí o que acontece? Começa um festival também de reclamação e, pelo deserto, surgem as serpentes, as cobras venenosas e começam a picar as pessoas e começam a morder as pessoas. E aí as pessoas caem a ficha, entram em consciência, têm a noção do erro, do pecado, e novamente estão lá pedindo para Moisés, Moisés intercede por nós. E aí Moisés conversa com Deus e coloca um poste e uma haste. Olha só, um poste e uma haste. E colocam lá uma serpente de bronze. Símbolo também da cultura dos pagãos, enfim, do adorar a serpente, enfim, colocam lá. E diz o texto, todo aquele que olha para essa serpente, olha para essa haste, olha para essa árvore lá, ele é curado. Ele é curado. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Eu não sei se vocês já viram, né? Alguém picado por uma cobra. Já viram picado? Né? Alguém já foi picado por uma cobra? Deus me livre. Né? O que acontece? O que acontece com o veneno da cobra? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Hein? O que acontece com o veneno da cobra? Quando o veneno entra no corpo, ele entra na corrente sanguínea, ele começa a necrosar, conforme o veneno, o poder da cobra, ele começa a necrosar os tecidos, ele começa inclusive a dilatar e a romper as paredes dos vasos, começa um processo de hemorragia, inclusive afeta todo o sistema dos neurônios. Então, qual é a solução? Se você não tirar o veneno imediatamente, se você não tirar o veneno da cobra imediatamente, o veneno começa a espalhar pelo teu corpo e começa a necrosar os tecidos, te leva à morte. Por isso que a palavra fala assim, que o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva à morte. O veneno do pecado nos leva à morte, minha gente. Ou a gente toma, a pessoa que foi picada por uma cobra, ela tem que tomar o soro antiofídico ali, porque senão ela vai morrer, porque está contaminada. E aí que está a grande situação.
a grande chave de leitura que essa liturgia de hoje nos convida. Ou a gente começa a tirar o veneno da contaminação que nós temos, e como a gente tem veneno dentro de nós. O pecado, a murmuração, a maldade, as más intenções, a língua, a fofoca, a intriga, isso vai contaminando todo o nosso ser. Ou a gente começa a tirar esse veneno de dentro de nós, ou isso vai nos levar também à morte, porque o salário do pecado é a morte. E como é que a gente começa a tirar esse veneno? É uma decisão. Se a gente fica contaminado, o veneno vai nos consumir. Ou se não, temos um caminho. E Jesus nos oferece esse caminho. A igreja nos oferece esse caminho. Estamos na reta final, última semana, depois começa a semana que vem, a Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, qual é o caminho? Conversão. É olhar para Jesus. É olhar para a cruz. Olha, Jesus disse no Evangelho, se olharem para a cruz, aquele que for transpassado, aqueles que olharem para o madeiro, aqueles que olharem para a cruz, mas com fé. É isso que você está vendo agora na televisão. A cruz, Cristo de braços abertos. Se você buscar Jesus, se você tomar o remédio certo, e esse remédio certo, esse cidadão nos oferece, Jesus Cristo. Mas para isso a gente tem que ir ao encontro dele. Tem que ter um processo também de purificação, tomar as doses certas e sempre e nessa constância. Porque ou a gente tira o veneno que nos contamina, ou a gente tira o veneno que está nos levando à morte, ou a gente vai se distanciar cada vez mais. E Jesus nos oferece hoje, para mim e para você, esse remédio. O remédio passa pelo sacrifício, passa pela cruz, mas é no sacrifício, é na renúncia do mal, renúncia do pecado, que nós vamos alcançar essa glória, essa vitória, essa cura, não só física, mas a cura da alma. Amém? Coloque a mãozinha no coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer por essa tua palavra tão oportuna, tão atual em nossas vidas no dia de hoje. Vimos na primeira leitura o povo de Israel saindo de uma escravidão, passando pelo deserto, rumo à terra prometida de libertação, processo de murmuração, onde reclamavam de tudo, de todos, reclamavam contra Deus. Vieram as serpentes venenosas, colocaram injetando aquele líquido venenoso que estava corroendo por dentro. Quantas vezes, Senhor, também nós nos deixamos picar por serpentes venenosas e temos dentro de nós esse veneno da discórdia, da ira, do ciúme, da inveja, do pecado, da articulação do mal, da murmuração. Quanto que o nosso coração está contaminado desse veneno que está nos destruindo. E aprendemos hoje que esse veneno chama-se pecado. E o preço do pecado, o salário do pecado, a consequência do pecado nos leva à morte. Esse total afastamento da graça, da visão, da luz. E hoje o Senhor se oferece diante de cada um de nós. Quer ser curado, quer ser descontaminado desses venenos do mal do teu coração? Olhe para a cruz, busque o Senhor, mas com todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua alma, busque o Senhor e comece a viver de acordo com aquilo que o Senhor pede, para tirar essa descontaminação que está corroendo nossa alma, o nosso ser. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que todos nós precisamos de remédio, todos nós precisamos dessa tua graça, da tua presença. Só o Senhor pode nos libertar, nos curar. O Senhor tem o remédio, tem a solução, mas da minha parte eu tenho o querer, a vontade de me transformar, de buscar o que é certo, de buscar o remédio, uma confissão, o sacramento da reconciliação, o perdão, a Eucaristia. Quantos remédios, quantas oportunidades, mas todos os remédios chamam-se uma só pessoa, Jesus. A fé. Dê-nos a coragem, Senhor, dê-nos a coragem de parar de murmurarmos, de reclamarmos contra Deus e contra todos, e de começar a nossa jornada rumo a esta libertação, mas uma libertação que vem de dentro para fora, de um coração livre que ama o Senhor, que encontrou-se com o Senhor, que encontrou-se com Jesus,
aquele que cura, que liberta, que salva. Converse um pouquinho com Jesus agora. Perceba quais são os venenos que você tem. Quais são os venenos que te contaminaram, o que estão te contaminando, onde, em que parte da tua vida, as tuas atitudes, o teu comportamento. Peça para Jesus te trazer o remédio. Ele é o remédio. Mas tem que apresentar para Jesus. Tem que mostrar para Jesus esse desejo de uma vida nova que Ele dá, que passa pela cruz, passa pelo sacrifício, passa pela renúncia. Mas é a saúde que nos importa. É a saúde tanto física como espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o remédio. Obrigado por se apresentar diante de nós como o verdadeiro remédio que nos cura.